governo do estado anunciou hoje um plano de combate à malária. Um investimento para os municípios onde foram registrados a maioria dos casos no ano passado passa de 4 milhões de reais. O governo viu crescer entre 2014 e 2015 mais de 9% os casos de malária no Amazonas. A ocorrência de malária urbana é alta e isso não se admite mais, que nós podemos realmente eliminar de uma forma efetiva esses criadores, e aí o papel do município é extremamente importante. Na reunião de hoje, no Palácio do Governo do Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou uma lista que mostra os 12 municípios do estado que, em 2015, foram responsáveis por 70% dos casos de malária no Amazonas. São eles: Atalaia do Norte, Barcelos, Eirunepé, Coari, Lábrea, Ipixuna, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tefé e a capital, que no mês de janeiro já deste ano registrou um grande número de pessoas infectadas. Foram mais de 1.300. Durante a reunião, o governador José Mello anunciou um plano de combate à malária que ultrapassa os 4 milhões de reais. Nós estamos destinando 4 milhões e 200 para ações de toda a ordem, para dar apoio aos municípios, equipamento, material, combustível, a parte logística todinha, para que os municípios, com a estrutura que eles têm lá, eles possam fazer o trabalho não só na sede dos municípios, mas também no interior do estado. Com este investimento, a expectativa é reduzir em 20% a incidência da doença nos municípios com o maior número de casos. Já na capital, a estimativa é que o número caia em até 50%. Termina logo mais às 19h o prazo para a entrega de recurso da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que cassou os diplomas do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira. Esta manhã, o governador José Mello afirmou que os advogados de defesa que tentam reverter a decisão que cassou os mandatos dele e do vice-governador Henrique Oliveira vão usar embargos de declaração como recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Vamos agora à etapa que o ordenamento jurídico brasileiro permite, que é pôr o recurso aqui no próprio Tribunal Regional, e após esse julgamento, então, recorre para uma instância maior. No dia 25 de janeiro, por 5 votos a 1, os líderes do Executivo Estadual foram condenados pela Corte do TRE a terem os diplomas de governador e vice cassados. O prazo para a entrega do recurso termina logo mais, às 7 da noite, após 3 dias da publicação da decisão no Diário da Justiça. O documento precisa ser protocolado nesta sala antes de ser apreciado pela Justiça Eleitoral. José Mello já deixou claro que vai recorrer até a mais alta instância para se manter no cargo de governador. Caso ele seja cassado, deverá ficar inelegível por 8 anos. Como este caso é um caso em que houve cesseamento de defesa, e cesseamento de defesa é constitucional, evidentemente que eu terei a possibilidade de recorrer até ao Supremo Tribunal Federal. Ainda esta manhã, José Mello afirmou em coletiva de imprensa que não pretende mais seguir na carreira política após o fim do mandato e que sonha em voltar a ser professor. E agora há pouco, o advogado de José Mello, Yuri Dantas, informou que ajuizou um embargo de declaração que deverá ser analisado pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também no interior. Em Manaus, o tempo fica nublado e encoberto com previsão de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Em Tabatinga, o sol aparece entre nuvens e também a possibilidade de chuva. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Humaitá, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Mesma previsão para Itacoatiara, onde as temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Um dos suspeitos de ter assaltado uma distribuidora de bebidas em novembro do ano passado, na zona sul da capital, acabou sendo preso por tráfico de drogas. A polícia ainda procura pelo restante dos envolvidos. Inclusive, um deles, que ficou dentro de um carro, seria filho de um oficial da Polícia Militar. Fabrício de Souza Leal, de 20 anos, é um dos suspeitos por participação no assalto a uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Educandos, na zona sul de Manaus.
Investigado, ele acabou sendo preso por tráfico de drogas no dia 2. Segundo a polícia, ele e mais 2 suspeitos entraram para roubar a distribuidora em plena luz do dia. Fabrício é quem agride uma das atendentes com socos e puxões no cabelo. Clientes também ficam sob a ameaça dos criminosos. Na delegacia, ele pediu perdão às vítimas. Eu estou muito arrependido, nunca mais vou fazer isso. Levaram, segundo o depoimento dele na delegacia de roubos e furtos, R$ 1.800 em dinheiro, mas o roubo majorado hoje, analisado na sociedade como uma espécie de crime violento, tendo em vista a violência, a grave ameaça e podendo até inclusive gerar um latrocínio. Então o medo hoje que nós temos desses criminosos que estão armados, muitas vezes drogados, acabam matando as vítimas. Além dos 2 suspeitos, que ainda são procurados, a polícia também investiga a participação do filho de um coronel da Polícia Militar do Amazonas na prática de assaltos na zona sul da capital. No dia do assalto à distribuidora de bebidas, ele teria ficado dando as ordens dentro de um carro. O procedimento está em andamento, correndo sob sigilo na delegacia de roubos e furtos, e quando esclarecermos no final do inquérito, repassaremos. E a Polícia Civil apresentou esta manhã quase 30 quilos de drogas que foram apreendidos na capital e no interior. Ao todo, 4 pessoas foram presas. Em um dos casos de tráfico de drogas, 20 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Civil na última terça-feira. De acordo com o titular da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, 2 homens e uma mulher foram presos no município de Itacoatiara, no interior do estado. A prisão em flagrante ocorreu a partir de uma denúncia anônima. A droga era para abastecer os grandes traficantes do município. 3 pessoas presas na mesma família, 2 irmãos, uma mulher de um. A mulher amamentava ainda, as crianças estavam frequentando a casa, vendo a droga, cheirando o odor da droga. Isso é muito grave. Já em Manaus, no mesmo dia, a polícia prendeu Raimundo José dos Santos Pinheiro, de 41 anos. Ainda de acordo com o delegado, na casa dele, em um sítio no bairro Tarumã, na zona oeste, foram encontrados 7 quilos de cocaína e trouxinhas de entorpecentes, um carro e uma bandeira ligada a uma facção criminosa da capital. Nessa mesma rua lá do Raimundo também havia arma de fogo, que é pertencente a um traficante da quadrilha, da organização criminosa, porém esse traficante conseguiu se evadir do local. Foi presa a esposa dele com a arma, e a arma de fogo era de uso permitido, então foi arbitrada a fiança de R$ 1.500. E demonstra aí que o trabalho da polícia está sendo bem forte. Inclusive eu quero ressaltar aí que foi apreendida uma bandeira, bandeira do Compensão, um time aí conhecido de uma facção criminosa, do Zé Roberto da Compensa. Demonstra a ligação fidedigna entre eles. 6 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo um carro, um micro-ônibus e um ônibus na manhã de hoje, no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Visconde de Sinimbu, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. De acordo com o Manaus Trans, o carro de passeio teria atravessado entre os 2 veículos e colidiu contra o micro-ônibus que tombou na pista. O veículo chegou a escorregar por alguns metros até se chocar com a frente do ônibus. Ainda segundo os agentes de trânsito, no carro foram encontradas evidências de que o motorista teria consumido bebida alcoólica. E agora há pouco você conferiu imagens de um caminhão de madeira que durante a madrugada, que transportava madeira ilegal, aproximadamente 25 metros cúbicos de madeira ilegal, tombou na Avenida Senador Raimundo Parente. O motorista também não possuía habilitação da categoria D. E o motorista e o dono do caminhão foram apresentados na Delegacia de Meio Ambiente. A madeira apreendida, segundo a polícia, seria levada para lojas de materiais de construção na zona norte da capital. Um incêndio de médias proporções atingiu 5 casas na tarde de hoje no bairro Nova Esperança, na zona oeste da capital. Ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta de 1h30 da tarde neste beco na rua Portugal, no bairro Nova Esperança, zona oeste da cidade. Nestas imagens gravadas de celular, é possível ver que em poucos minutos o fogo se alastrou e atingiu 5 residências. 4 famílias moravam nas casas atingidas pelo incêndio. Aí o meu filho desliga e saí que tá fedendo queimado. Desliguei a televisão, desliguei o ventilador e aquele fedor continuava. E quando eu olhei para a janela, eu vi aquele fogo. É fogo. Aí eu desci, tirei ele, ela e o menorzinho.
Moradores salvaram o que puderam. O Corpo de Bombeiros utilizou cerca de 15 mil litros de água para controlar as chamas. Mas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, os vizinhos entraram neste córrego para retirar água e apagar o fogo. Depois de 1h30 de combate, o incêndio foi controlado. A preocupação nossa é de o fogo não se alastrar, né, para as outras casas, né? O nosso objetivo era apagar onde estava pegando fogo e jogar água nas paredes para o incêndio não ultrapassar para as outras casas. Os moradores eles informam que ainda não sabem exatamente qual a causa ou o que teria originado, então existem várias especulações aqui no local. A moradora comemorou ao reencontrar o animal de estimação, mas ao ver a casa completamente destruída, o choro foi inevitável. Ela chegou na calma lá comigo, só que aí ela disse, mano, tem calma que eu tenho uma notícia para te dar. Chora não. Mano, pegou fogo, pegou, né? O importante é que meus filhos estão vivos, eu estou vivo, graças a Deus, isso aí a gente consegue, né? Uma equipe da Amazonas Energia foi chamada para desligar a rede elétrica. A Defesa Civil do município esteve no local para avaliar a estrutura das outras residências. Na noite de ontem, mais 4 escolas do Grupo Especial do Carnaval de Manaus realizaram um ensaio técnico no Sambódromo. Mas a partir de hoje, logo mais, a partir das 8 horas da noite, os desfiles começam para valer na Passarela do Samba. Começa hoje, daqui a pouco, então, a partir de 8 horas da noite, o desfile das escolas do Grupo C do Carnaval de Manaus. E você confere, então, os melhores momentos desse desfile de hoje na edição de amanhã do Band Cidade, que hoje fica por aqui. Mas você pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Logo depois da propaganda política obrigatória na TV, você acompanha as principais notícias do Jornal da Band. Boa noite para você e até amanhã. Amanhã o Band Cidade um pouquinho mais cedo, 10 para 5 da tarde. Até lá.